Master Grade Sinanjo, versão OVA. Para quem não conhece, esse é o Master Grade do ano de 2013, o Mobile Suit que aparece na série Gundam Unicorn, e que se tornou um favorito dos fãs muito rapidamente. Mas, vamos ao que interessa, que é isso aqui, o kit do Sinanjo. E rapidamente dá para perceber por que ele fez tanto sucesso. O visual dele é... Uau! Essa combinação de preto e dourado com vermelho e alguns toques de amarelo, além do cinza, do esqueleto interno, é simplesmente fantástica. O design foi feito pelo Katoki e parece que dessa vez ele caprichou mesmo, sabe? Ele tem propulsores para tudo quanto que é lado e essas formas mais curvas, que terminam em partes mais pontudas, são bastante elegantes e ao mesmo tempo passam a ideia que o piloto desse Mobile Suit, o Full Frontal, que é uma espécie de clone do Char, não é um cara nem um pouco bonzinho. Dá pra realmente entender por que tanta gente olha pra ele e fica... Bom, sobre o kit em si, esse modelo, bom, ele não é um 2.0, mas você poderia considerar quase que ele é, Em termos de articulação, ele realmente é um kit muito bom, Você tem aqui a movimentação dessas pecinhas aqui embaixo dos ombros. Os braços, você consegue ver que eles dobram bastante. Os dedos têm essa movimentação aqui quase que individual, Esses três ficam juntinhos e o indicador separado. O polegar é aquele polegar meio durão mesmo, mas isso é comum nas mãos dos kits 2.0. Os ombros também mexem para frente e para trás. Conseguem subir bastante. Ele é meio duro aqui de girar na cintura, mas consegue virar muito bem. As pernas em particular têm uma movimentação muito boa também, Então você consegue ir bastante para frente, um tanto para trás, A saia traseira acaba atrapalhando um pouco. Quando você dobra ela, você percebe que você conseguir tirar toda essa parafernália de armadura da frente, a perna dele consegue uma dobra muito boa. Bom, os propulsores da perna também, eles têm uma movimentação individual, então você pode girar eles para o lado que você quiser, Um acabamento muito legal. As saias também mexem bastante, então não tem muito problema com isso. A movimentação da cabeça dele também é muito boa, Apesar de essa parte atrapalhar um pouquinho, você vê que a cabeça dele consegue girar 360 graus, faz aquele movimento para frente e para trás de cabeça de galinha, Consegue olhar bastante para cima. E é até interessante quando você olha bastante para cima, porque é provavelmente a única posição que você vai ver o olho dele. No normal ele acaba ficando bastante escondido aqui, Esses propulsores traseiros aqui tem uma movimentação muito interessante, que você puxa e eles levantam um pouquinho. E aqui nas pernas também, na parte de trás, você tem mais um propulsor e uma aletazinha aqui que também se movimenta bastante. Em termos de movimentação, esse é um kit muito bom. E como não poderia deixar de ser, ele vem armado até os dentes, Primeiro, o já clássico rifle, que é bastante comprido, o suficiente para me fazer pensar que o Full Frontal está querendo compensar alguma coisa com isso. E ele é um rifle muito legal, ele tem a mira dupla aqui, umas lentes verdinhas, e esse mecanismo aqui que abre para você poder encaixar abaixo dele. Por ser uma arma desse tamanho, ela é um pouco difícil de fazer o Sinanjo segurar ela, Na mão dele aqui, ele tem essa peguinha, mas
Eu não sei se é por causa do formato da mão. Eu sei que é extremamente difícil de conseguir fazer ela encaixar na mão dele e fazer o pobre coitado segurar a arma. E quando ele consegue segurar, ela é tão pesada que, bom, ela fica caindo, sabe? Com bastante esforço e talvez um pouquinho de trapaça, né? Às vezes recolhendo o braço e apoiando a arma embaixo dessa peça aqui, você consegue fazer ele segurar o rifle, mas no geral ela é uma arma um pouco imprática. Tem um escudo, que é, bom, tão grande quanto o rifle, né? É uma cepa de um escudo, mas também para um mob suit desse tamanho tinha que ser um troço enorme. Um escudo muito bonito, das mesmas cores do Sinanjo, né? E ele vem com vários mecanismos aqui no fundo, que você pode encaixar outras armas nele. E ele vem com essa pega aqui, que através dela você consegue puxar uma aleta aqui embaixo do ombro dele e encaixar aqui. Então mesmo sem o braço, o Sinanjo consegue segurar o escudo dele. É bastante interessante até porque você pode colocar outras armas na mão e mesmo assim manter o escudo. Isso aqui é um detalhe legal no design do kit. E tem essa coisa aqui, que é, o manual não explica o que é. Eu suponho que seja um lançador de granadas, né? E que abre aqui e fecha. E na verdade ela serve para você encaixar aqui embaixo do rifle, né? Então você abaixa essa peça, encaixa aqui e pronto, né? Agora o rifle tem um lançador de granadas embaixo. Ou você pode encaixar, guardar ele também aqui no escudo, né? Caso o Sinanjo em algum momento queira usar o lançador de granadas e não queira que ele já fique preso na arma. Ele vem com 2 machados, né, que conseguem esticar e retrair, né, mas são machados de raios, né, então eles vêm com 2 opções de lâminas, né, uma lâmina mais curta, que talvez sirva melhor para você colocar na mão dele, e uma lâmina mais longa, para dar um efeito mais legal, né, são umas peças bem grandes, né. Tudo no Sinanjo é meio exagerado, inclusive as peças de efeito dele. Você consegue encaixar eles aqui no verso do escudo. E aí você pode simplesmente movimentar as lâminas aqui. Manter elas guardadas aqui no fundo. Ou você pode movê-las para baixo, virando de volta. E encaixar as peças de efeito. Que nesse caso dá isso aqui. E, bom, eu acho que quem pensou nisso aqui provavelmente imaginou que a melhor defesa de fato é um bom ataque. Porque ele ataca até com escudo. E a piada não teve graça. Prosseguindo, ele vem também com o já tradicional sabre de raios. E ele, ao invés daquela lâmina tradicional que você vê nos Gundams redondinha, né, ele vem com essa lâmina aqui cheia de efeitos e toda melhorada, sei lá como é que é, né. O mais curioso no caso é que eu não sei onde que como guardaria isso aqui no kit, né. Em teoria deveria ser aqui debaixo, dentro dos braços dele, mas eu não consigo guardar esse troço direito, então eu simplesmente deixo ela separada numa sacola. E por último ele vem com essa bazuca aqui. Uma bazuca bastante interessante. O cabinho aqui que movimenta, ela estica, tem uma mira, o clipe aqui de armas vem aqui para trás. E ela também é feita para encaixar na mão dele.
Por incrível que pareça, a bazuca é um pouco mais fácil de você fazer ele segurar. Porque ela pode encaixar aqui em cima dele, e até para prender na mão dele é um pouco mais fácil que o rifle, né? Mas o mais legal de fato da bazuca é fazer igual você vê ele fazendo na animação, né? Que é encaixar com o rifle, né? Então, para fazer esse encaixe, você tem que tirar a mira aqui do rifle, abrir aqui, prender a bazuca, e com a mira da bazuca você vai tirar essa parte de trás, encaixar a mira do rifle aqui, e encaixar essa peça de volta. E aí você coloca isso na parte de cima. E se antes eu suspeitava que o full frontal queria compensar alguma coisa, agora eu posso ter certeza. Isso aqui é uma monstruosidade de uma arma. E se já era difícil segurar o rifle antes, isso aqui torna-se praticamente uma impossibilidade. Novamente, com um mega esforço você consegue fazer o Sinanjo segurar isso aqui, mas se soprar uma brisa mais forte, esse troço cai. É muito bonito, é inacreditavelmente intimidador, combina demais com o kit, mas não dá para usar direito. É uma pena, porque é uma arma muito legal. Bom, mas nessa altura da review, os mais atentos já devem estar pensando, né? Fred, você disse que essa é a versão OVA, mas esses decalques aí não são da versão K? De fato. E é aqui que eu começo a falar do processo de montagem desse kit. E, de longe, esse é o kit mais trabalhoso que eu já montei. Para todos esses detalhes dourados, eles te dão a opção de usar esses adesivos aqui, ou então colocar esses decalques. Bom, os adesivos têm sempre aquele problema de descolarem com o tempo. E eu nunca vi ninguém usar esses decalques aqui. Muito provavelmente porque eles devem ser apocalipticamente difíceis de você encaixar nele direito. Existe a terceira opção, que é fazer o que eu fiz, né? Pintar os detalhes dourados. Tem várias maneiras de se fazer isso, né? Muita gente que tem aerógrafos e tudo consegue, por exemplo, pintar e fazer uma lavagem reversa, né? Mas no meu caso, como não tem nada disso, eu fiz o mais difícil. Pintei todas as partes de dourado com muito cuidado e depois simplesmente retoquei com o preto a parte que o dourado vazou. Eu acho que ficou legal, ficou bastante efetivo. Agora, sobre os decalques, eu sempre curti esse visual meio abarrotado de coisa dos kits do Katoki, né? Ele adora colocar a marcação em tudo quanto que é espaço possível. Então eu acabei comprando um set de decalques do Samuel Decal para colocar nele, né? A versão K, de fato, vem com todas essas marcações, só que no formato de transfer. E sinceramente, eu não quero nem imaginar a tortura chinesa que deve ser colocar essa quantidade de detalhe usando transfers. Principalmente em partes curvadas, como por exemplo aqui, ó. Assim, sem contar que esses decalques já geram uma quantidade de sujeira enorme, né? Sabe, a quantidade de papel que sobra é o suficiente para encher uma biblioteca inteira, na escala de 1 para 100. E óbvio, né, para selar todos eles, você tem que usar uma quantidade de verniz suficiente para envernizar um móvel inteiro, na escala de 1 para 1. Mas enfim, por que eu resolvi pegar essa versão do Sinanjo e não a versão K, sendo que eu queria o visual da versão K? Bom, além da já mencionada dificuldade monumental de colocar isso tudo de transfer, o esqueleto interno da versão K era feito no plástico ABS, que é um plástico mais duro. E como esse é um kit bastante justo, as juntas, principalmente essa aqui, da cintura, e essas aqui que seguram os tanques de combustível, tinham uma tendência muito grande de quebrar. Por isso que quando eles fizeram a versão OVA, eles mudaram esse plástico para PS, que é um plástico mais macio, mais flexível e sem tendências suicidas. Então, agora eu tenho o melhor dos dois mundos. Um kit que não quebra,
que vem com a bazuca e que tem um visual e de fato, né, nos meus outros vídeos eu já mencionei que um kit tem uma quantidade enorme de armas que faz ele se destacar do resto, o outro tem uma pintura extravagante que também faz ele se destacar do resto, o outro é todo escuro, então ele também se destaca do resto. Mas nada se compara a você ter uma peça de arte deco de quase 25 centímetros de altura, pintada em vermelho sangue, com uma arma e um escudo maior do que o mundo. Sabe, simplesmente o Sinanjo rouba o show do lado de praticamente qualquer outro kit. Ainda mais se você coloca um verniz brilhante, que foi o meu caso, né? O meu plano inicial era deixar a parte vermelha toda fosca e a parte preta toda brilhante, mas depois que eu vi o verniz brilhante nas partes vermelhas, eu falei, eu vou deixar esse bicho mais extravagante possível. Que até combina um pouco com o personagem, porque se você vê no desenho, ele gosta de ganhar as lutas sem apanhar, né? Então, o bicho tá inteirinho, né? Por fim, esse é um kit fora de série. Ele tem alguns defeitos, igual eu já apontei, mas as qualidades dele superam e muito qualquer defeito dele. É extremamente recomendável para qualquer um que queira comprar o Sinanjo, mas só tem uma coisa em mente. Se você quer de fato montar esse kit, e jamais faça isso se ele for seu primeiro kit. Se você nunca montou um Master Grade ou se você nunca montou nenhum Gunpla, passa longe dele como seu primeiro kit. Monta outros kits mais simples, aprimora um pouco suas técnicas, porque esse aqui dá trabalho. E ele é um kit que merece muito cuidado para ficar com um visual muito bom. Por hoje é só, um abraço e até a próxima.